Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui mais uma vez a B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área. Direito administrativo aqui em foco, pessoal. No nosso jornada de questões SESC e Sebrasp, a cada semana resolvemos uma prova aí de direito administrativo. Pessoal, essa quarta semana nós vamos resolver a prova de delegado da Polícia Federal, tá? Prometi na semana anterior, fizemos a prova da Cefaz, lá do Ceará. Agora sim vamos fazer essa prova de delegado da Polícia Federal. Nessa prova foram cobradas, pessoal, 15 questões de direito administrativo. Só que dessas 15 questões, duas foram anuladas, tá? Foi anulada uma questão de improbidade e uma questão de responsabilidade civil, e duas questões de improbidade estão desatualizadas, né? Houve alteração legislativa, então nós não vamos trabalhar também com essas duas questões. Restam aí 11 questões para a gente analisar, ok? Então, dessas 15, só ressaltando para vocês, nós vamos analisar só 11, beleza? Vamos lá para a tela para a gente não perder tempo e sempre abrindo aquele leque, né? Para que você entenda a matéria e para que você possa pescar outras questões sobre cada um dos temas que nós vamos falar aqui. Lá na tela comigo, nossa primeira questão, como eu já falei aí, prova de delegado da Polícia Federal do ano de 2021. Pessoal, nossa primeira questão está lá na tela, uma questão de responsabilidade civil, né? Acerca da responsabilidade civil do Estado. Julgue os itens que se seguem, nós vamos julgar só um, porque uma das questões de responsabilidade civil, foram duas nessa prova, um assunto que cai muito em prova, responsabilidade civil do Estado, viu, pessoal? Veja, nessa questão, nessa prova foram duas questões, né? Uma foi anulada, nós vamos trabalhar aqui com uma questão apenas por isso. Veja, conforme a teoria do risco administrativo, teoria muito importante lá da responsabilidade civil, né? Conforme a teoria do risco administrativo, uma empresa estatal, então está falando de uma empresa estatal, né? Pessoa jurídica, direito privado, né? Que exerça atividade econômica, veja só o detalhe, essa pessoa jurídica de direito privado, é uma empresa estatal, né? Faz parte da administração direta, está exercendo atividade econômica. Responderá objetivamente pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso contra o causador do dano. Está errado por quê, pessoal? Esta pessoa jurídica que exerce atividade econômica, a responsabilidade dela não é objetiva, é subjetiva. Olha só, antes da gente ir para a tela, para abrir aquele leque, aquele resumo básico, né, que nós sempre falamos aqui, vamos entender um pouco da responsabilidade civil do Estado. Essa responsabilidade civil do Estado, ela tem natureza de ser uma responsabilidade o quê? Objetiva. Independe de dolo ou culpa do agente. Está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essa responsabilidade civil, ela tanto abrange atos lícitos quanto atos ilícitos, ok? Isso é muito importante, seja para ação, seja para omissão. Essa responsabilidade civil do Estado, que é uma responsabilidade objetiva, ela é fundada na teoria do risco. Teoria do risco administrativo, para ser mais exato, que é aquela adotada no Brasil. Por quê? A atividade administrativa, ela gera risco. Então, por conta disso, o Estado, ao causar dano a alguém, a algum particular, ele vai responder de forma objetiva. Porque não há necessidade de se provar dolo ou culpa do agente público para que a vítima tenha direito à indenização. A vítima, pessoal, para ela ter direito à indenização, o que ela tem que provar? O dano, seja ele material ou moral, o ato ou a omissão da administração pública do Estado e o nexo de causalidade. Então, são três requisitos que devem ser demonstrados para que a vítima, para que o particular tenha direito à indenização. O dano, a ação ou omissão do Estado e o chamado nexo causal, relação de causa e efeito, né? Entre a ação da administração e o dano causado. É uma responsabilidade, pessoal, que abrange todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Estado, município, Distrito Federal, as autarquias, né? As fundações públicas de direito público, então todas elas estão aí abarcadas. Além dessas, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Na questão, está falando de uma pessoa que exerce atividade econômica, então fica afastado do rol ali das pessoas que respondem de forma objetiva. Vamos fazer um breve panorama disso aí
para você entender, né? Nós fazemos ao final sempre um resumo do que nós estamos falando, porque estamos aqui procurando, né, que você entenda a matéria, se você ainda não estudou, que você tenha a possibilidade de aprender. Vamos lá na tela, pessoal. Olha só. Responsabilidade civil do Estado, como eu já falei, ela dispensa a verificação da culpa em relação ao fato danoso, ou seja, não há necessidade de se provar culpa, porque a culpa é um elemento subjetivo. Então, por isso é que ela é uma responsabilidade que nós falamos de objetiva, tá? Inclui atos lícitos e ilícitos do Estado. E fundamenta-se nessa teoria do risco administrativo. Essa teoria do risco administrativo, pessoal, isso é muito importante a gente aqui falar, ela admite as chamadas excludentes. Já falamos em videoaulas anteriores aqui, nessa jornada de questões SESC para o Sebrasp. Peço para você dar uma olhadinha nas aulas anteriores também. A teoria do risco administrativo, ela admite excludentes. Por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, né? Vai acontecer o quê? Vai afastar a responsabilidade civil do Estado. A culpa concorrente é um atenuante, tá? Todas duas aplicando aí a teoria do risco administrativo, que permite atenuantes e excludentes. Então, veja, essa responsabilidade, como eu já falei, está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que a gente já vai passar para ele. Vamos lá. Olha só, pessoal, o que diz esse artigo, essa norma, né? Esse parágrafo, na verdade. Olha só, canetinha aqui sumiu, mas já achei. As pessoas jurídicas de direito público, lembra que eu falei? União, Estado, município, Distrito Federal, as autarquias, né? E as de direito privado prestadora de serviços públicos, né, responderão pelos danos que seus agentes, os agentes dessas pessoas jurídicas ali, nessa qualidade, ou seja, atuando no desenvolvimento de alguma função pública, causarem a terceiro, né, a particulares, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Só há interesse de apurar dolo ou culpa para o direito de regresso, né? A norma só exige dolo ou culpa para o direito de regresso. O que é direito de regresso? A responsabilidade civil do agente, né? Ela é sempre subjetiva. Como assim, professor? Olha, o agente público, uma vez que a administração, o Estado, indenizou a vítima, agora ele se regressa contra o agente público. Mas para que o agente público responda, o Estado tem que demonstrar que ele, agente público, atuou com dolo ou culpa. Por isso é que a responsabilidade do agente público, a responsabilidade civil, é sempre subjetiva, porque há necessidade de se provar a intenção, ou seja, o dolo, ou a culpa no sentido estrito, né, que é a negligência, a imprudência ou a imperícia daquele agente, tá? Lá na tela, a gente ainda destaca, pessoal, para vocês, a gente faz um detalhamento dessa regra do artigo 37, parágrafo 6º, tá? Ela será objetiva naqueles danos, né, que forem causados por pessoa jurídica de direito público, ou seja, União, Estado, município, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas de direito público, tá? Lembrando que nós temos fundações públicas de direito privado, tá? Só direito público é que vai entrar nessa primeira linha aqui. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviços públicos, tá? Seja integrante ou não da administração. Pode ser uma concessionária de serviço público, concessionária de telefonia, uma empresa que presta serviço de transporte urbano local por delegação, né? A empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Lembra que na questão ele disse que ela exercia atividade econômica, cartórios também extrajudiciais, né? Porque atuam ali por delegação do Estado, também vão responder de forma objetiva. Cuidado. O que eu coloquei em cuidado, pessoal, é exatamente o que foi cobrado. Eu fico muito feliz, olha só, sociedade de economia mista, empresa pública, exploradora de atividade econômica, a responsabilidade não é objetiva. Eu fico muito feliz, né? Eu dei aula para esse pessoal que fez a prova de delegado, eu fico muito feliz quando eu coloco um material que é cobrado na prova. Digamos que é quase um gol, né? O professor faz um gol quando ele consegue colocar no material dele, dar na aula dele, exatamente uma questão que foi cobrada. Você vê que tem a mãozinha ali apontando, né? Quando se exerce atividade econômica, essa responsabilidade não é objetiva. Então, o aluno ali que prestou atenção nisso, com certeza acertou essa questão. Então, veja, o agente público, como eu já falei, seja político, administrativo ou particular, ou em colaboração, né? Causador do dano deve ter atuado nessa qualidade, ou seja, no exercício de função estatal. É até o que eu brinco, né? Imagina um agente público que no final de semana ele está fazendo um churrasco, de repente a churrasqueira pega fogo e incendeia o quarteirão todo. Logicamente que a responsabilidade do Estado ali ela inexiste, porque
aquele agente não está no exercício da função estatal, não está no exercício da função pública. Para que a administração pública responda, para que o Estado responda, tem que haver o quê? Aquele agente está no exercício da função, na qualidade de agente público. Tá? Isso é muito importante. Vamos lá para a tela para a nossa segunda questão. Ok, pessoal? Nossa segunda questão está lá. No que concerne a controle da administração pública, julgue os itens subsequentes. Questão de controle. Questão 2. Apenas a Constituição Federal, de 1988, pode prever modalidade de controle externo. Certíssima, pessoal. Certíssima esta questão. Veja só, o controle, né, quanto à origem, esse controle às vezes ele pode ser interno ou externo. O que é um controle interno? É aquele feito pelo próprio poder. O próprio poder, ele controla e está sendo controlado. O controle externo é um controle que é feito por um outro poder, né? Um poder de fora, ou seja, por exemplo, o executivo sendo controlado pelo judiciário, o executivo sendo controlado pelo legislativo, né? O judiciário ali na sua função administrativa sendo controlado, por exemplo, pelo legislativo. Então, um poder controlando o outro, nós temos um controle externo. E este controle, né, como é um controle que tem ali uma relação, né, com o princípio da separação dos poderes, né, os poderes são harmônicos, dependentes entre si, a necessidade desse controle externo para que ele ocorra, ele está previsto na Constituição. Não é em lei, hein, viu? Cuidado com isso, já foi cobrado em prova. Ele tem que estar previsto na Constituição Federal de 88 para que ele possa existir, tá? Vamos lá para a tela para a gente destacar pontos aqui. Olha só, pessoal, veja aqui, quanto à origem do controle, né, nós temos dois tipos de controle, cai muito em prova isso. O controle interno e o controle externo, tá? O que é o controle interno, professor? Ora, como eu já falei, é aquele exercido dentro do mesmo poder. Controle feito pelo Ministério da Economia na Secretaria da Receita Federal. Olha, está sendo feito o controle no próprio Executivo. Controle feito pelo Ministério da Justiça na Polícia Federal. É um controle, lógico, é um controle ali, não da atividade funcional, né, senão seria interferência, mas ali da questão de administração, administrativa. Isso é um controle interno também. Controle que é feito dentro do mesmo poder. Já o externo, pessoal, é um controle exercido por um poder sobre os atos administrativos praticados por outro poder. Deve ser previsto na Constituição Federal. Aí o princípio da separação dos poderes, né? Os poderes são harmônicos e independentes entre si, para que não ocorra, pessoal, a intromissão de um poder no outro. Então, este controle, para que ele exista, ele tem que estar previsto na Constituição Federal, tá? Então, isso é bastante cobrado, o CESP gosta muito disso, já cobrou, por exemplo, é um controle previsto na lei, não é na lei, é na Constituição, tá? O controle externo, ele tem que ter embasamento constitucional, porque está envolvendo aí separação dos poderes, né? A intervenção, não vou falar o nome de intervenção, né? A conferência de algo, de um poder em relação ao outro, então nós temos aí uma necessidade de estar previsto na Constituição Federal esse tipo de controle, tá? Lá na tela comigo, veja só, exemplos, né? Que eu coloquei para vocês. A sustação pelo Congresso Nacional de atos normativos do Executivo. Olha, o ato normativo, o regulamento, foi expedido pelo Executivo. Quem está controlando? O Legislativo, então é um controle externo, né? Esse ato, né, normativo que exorbita do poder regulamentar. Está lá no artigo 49 da Constituição. Anulação de ato do Executivo por decisão judicial. Ora, um ato do Executivo sendo controlado pelo Poder Judiciário, é um controle externo, né? Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas sobre despesas realizadas pelo Poder Judiciário Federal. Ora, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder o quê? Legislativo. Ele está controlando ali o Judiciário. Então, é um poder controlando o outro. Pessoal, simples assim. Eu brinco, eu falo, né? Não vou nem falar brinco, eu falo assim, cara, tenta entender a matéria. Não vai para a decoreba, né? Entendendo fica tudo muito mais fácil, né? Então, o controle interno é um controle que é feito dentro do próprio poder, externo, um poder controlando o outro, e por aí você vai puxando exemplos e não vai ter dificuldade na hora da sua prova, tá? Lá na tela comigo, vamos passar agora para a questão de número 3. Olha só, o Poder Judiciário pode revogar atos
praticados pelo Poder Executivo, eivados de ilegalidade. E essa questão está totalmente errada. Primeiro que não pode revogar atos praticados pelo Executivo, já estaria errado só por aí. E ele fala eivados de ilegalidade. Olha, um ato que tem ilegalidade, ele não é revogado, ele é anulado, tá, pessoal? Olha só, esta questão, a gente tem que abrir aqui um parênteses antes de passar para a tela, explicando para vocês com mais detalhe. Revogação é um controle de mérito. Revogação é um controle de mérito. Por que é um controle de mérito? É um controle que incide sobre a conveniência e oportunidade daquele ato. Ora, conveniência, juízo de conveniência e oportunidade de um ato é justamente o chamado mérito administrativo. Já a anulação é um controle de legalidade, ou seja, verificando que o ato é ilegal, que ele tem um vício, que ele tem um defeito, né? Vício aqui para nós é defeito, ele será anulado. Então, essa diferença é muito importante, pessoal. Saber a diferença entre anulação e revogação. Anulação é controle de legalidade. O ato tem uma ilegalidade, ele é legal, vai ser anulado, vai ser extinto por anulação. A revogação é um controle de mérito. E judiciário, controlando os atos do Poder Executivo, não pode apreciar mérito. Ele não pode entrar na questão da conveniência e oportunidade do ato, então ele não pode revogar atos administrativos praticados pelo Poder Executivo. Ele pode anular, revogar não, ok? Então vamos falar um pouco aqui deste controle do judiciário, dessa questão do controle de legalidade. Vamos lá para a tela? Olha só, pessoal, quanto ao órgão que exerce o controle, você tem que entender que nós temos 3 tipos de controle, tá? Tem o controle administrativo, que ele é exercido pelo Poder Executivo e pelos órgãos administrativos do Legislativo e do Judiciário, tendo em vista aspectos de legalidade e também de mérito, tá? Exame de conveniência e oportunidade. Esse é fundado na autotutela. Pessoal, o controle administrativo é quando o próprio poder, a própria atuação administrativa é controlada por aquele próprio poder que a executa. Então, é um controle fundado na autotutela. Nós vamos ainda ver o controle legislativo, vou falar para você como é que funciona, e depois o controle judicial, tá? Vamos na tela, vamos com calma. Aqui nós não temos pressa, né? Lógico, eu não posso ficar aqui a tarde toda, mas não temos muita pressa não. Veja, controle legislativo ou parlamentar, ele é exercido pelo Poder Legislativo, né? Função típica de fiscalizar. O Legislativo, pessoal, a função típica dele não é só legislar, ele também tem a função típica de fiscalizar a administração pública. E esse controle legislativo parlamentar, ele pode abranger legalidade, legitimidade e também mérito. Veja que o administrativo também abrange legalidade e mérito. Agora, o judicial, pessoal, que é um controle que é sempre provocado, né? Feito, obviamente, pelo Poder Judiciário, no exercício dessa função jurisdicional, né? De julgar os conflitos de forma definitiva, né? Que é a função jurisdicional, só abrange aspecto de legitimidade ou legalidade no seu sentido amplo. Pode aparecer na prova. Normalmente, as provas CESP gostam mais de legalidade, mas você entenda a legalidade como no sentido amplo, no sentido que está abrangendo ali todos os princípios da administração pública. O que é mérito, professor? Mérito é conveniência e oportunidade. Mérito ele não examina. Do controle judicial só pode resultar anulação, nunca revogação, porque a revogação é controle de mérito. Pessoal, acho que nós esgotamos aí uma imensa quantidade de questões que podem aparecer na sua prova com isso, né? Judiciário não controla mérito do ato administrativo. Professor, e se o judiciário estiver exercendo função administrativa? Boa pergunta, porque ele exercendo função administrativa, ele agora é administração. Então, o controle que ele exerce sobre os seus atos agora é um controle administrativo, que pode sim abranger legalidade e mérito. Aí ele pode revogar. CESP já cobrou isso, tá vendo? Às vezes o judiciário está lá falando, o judiciário no exercício da função administrativa. Então o judiciário ali não está exercendo o controle jurisdicional. Muito cuidado com isso. Agora, se ele fala controle do judiciário sem falar que é uma atividade administrativa, aqui nós estamos falando do controle judicial ou jurisdicional. Ok, pessoal? Vamos para a tela? Avante para a nossa próxima questão. Esta questão também, pessoal, foi uma questão interessante, porque eu tinha comentado no meu material, né,
um curso que eu dei para o pessoal lá de Brasília, pessoal até da Associação dos Delegados Federais, né? Teve um curso em conjunto com a Enapol. Então, nós trabalhamos nesse curso lá, Direito Administrativo. E uma dessas questões que foram cobradas, pessoal, por incrível que pareça, estava lá no material também que eu passei para o pessoal. Veja só, a questão número 4. A reclamação para anular ato administrativo que confronte súmula vinculante, tá? Uma reclamação é o quê? Uma ação judicial. Uma reclamação, ação judicial, que pode ser usada, por exemplo, perante o Supremo, quando a administração, um ato administrativo, violar uma súmula vinculante. Tá? E essa reclamação, por ser uma ação judicial, né, é uma modalidade de controle externo, né, porque o controle judicial é um controle do poder sobre o outro, da atividade administrativa. Uma questão que está certíssima. Tá? Pessoal, veja só, eu gosto sempre de chamar vocês aqui, explicar, e depois a gente vai lá para a tela para a gente frisar. Né? É importante você primeiro ouvir e depois, lá na leitura, você vai fixar uma outra memória, que é a memória visual. Né? Nós trabalhamos aqui com duas memórias básicas, né? A visual e a auditiva. Olha só, pessoal, vamos pensar o seguinte. A súmula vinculante, o que é uma súmula vinculante? É um enunciado, né, editado pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele resolve alguma questão controvertida de interpretação da Constituição Federal e ele entende que aquela matéria é muito relevante, então ele não só analisa, como edita um enunciado, ou seja, um entendimento sobre aquele assunto. E essa súmula, ela tem esse nome de vinculante porque ela vincula não só o Poder Judiciário, né, os juízes, os tribunais, né, ali que estão abaixo do STF, os juízes são obrigados, devem cumprir, né? Se ele não cumprir, vai ter ali reclamação em face daquela decisão judicial. E a administração pública também deve cumprir as súmulas vinculantes. E quando a administração pública não obedece a uma súmula vinculante, cabe essa ação judicial chamada de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, julgando esta reclamação, essa ação, né, chamada reclamação procedente, ele vai determinar a anulação daquele ato administrativo que violou aquela súmula vinculante. Vamos pensar o seguinte, existe a súmula vinculante do nepotismo, né? A nomeação de parentes, né, até terceiro grau, para exercer função de confiança, cargo, comissão. Ora, se houve uma nomeação, um ato administrativo que violou essa súmula vinculante, pode sim uma pessoa entrar com a reclamação no Supremo para que essa nomeação, esse ato de nomeação seja anulado. Veja, é um controle externo, porque o judiciário está controlando o ato administrativo, o ato do executivo, né? E é um controle jurisdicional, ok? Vamos lá para a tela. Olha só, pessoal, súmula vinculante e reclamação. Está lá no artigo 103 da Constituição, 103A. Súmula vinculante, né, editada pelo Supremo Tribunal Federal, como o próprio nome diz, né, ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, né, e também a administração pública, seja ela direta ou indireta, em todas as esferas, pessoal, federal, estadual, municipal, isso é muito importante, em todas as esferas, tá? Contra aquele ato administrativo que violar a súmula vinculante, aplicável na espécie, ou seja, aplicável em determinado caso, ou que indevidamente aplicar a súmula de forma errada, né, caberá esta ação judicial que nós chamamos de reclamação junto a quem? Ao Supremo Tribunal Federal, que é quem editou a súmula vinculante, que, julgando essa reclamação, essa ação procedente, ele vai o quê? Anular o ato administrativo. Então, é uma modalidade de controle judicial, né, que sempre é provocado, pessoal, todo controle judicial ele é provocado, porque o judiciário, a função jurisdicional tem uma característica da inércia, ou seja, o judiciário não sai por aí distribuindo direitos. Há necessidade de alguém provocar o judiciário para que ele analise aquele conflito e decida ali quem tem razão naquela ação, tá? Então, é um controle sempre provocado. Há necessidade de provocação, de forma diferente do controle administrativo, de forma diferente do controle legislativo, que podem ser de ofício ou por provocação, tá bom? Isso é importantíssimo. Então, é provocado, depende do ingresso de uma ação judicial, e é um controle externo, né? Porque realizado por órgãos integrantes de outro poder que praticou o ato, né? Essa parte do controle externo, pessoal, você não pode errar isso, não é um controle feito de um poder pelo outro, ele é externo, né?
Seguindo comigo na tela, pessoal, mais questões. A questão agora é de número 5. Olha só, embora as comissões parlamentares de inquérito, ou seja, as chamadas o quê? CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, estejam como uma modalidade de controle legislativo. É uma modalidade de controle legislativo, professor? É um controle político. Nós vamos ver que esse controle legislativo ele se divide em dois, controle político e controle financeiro. A CPI é uma modalidade de controle legislativo? É. Aptas a investigar fatos determinados? Sim, fatos determinados, em prazos determinados. Tanto o prazo é determinado quando o fato é determinado. Né? CPI, ela analisa, ela investiga fatos. Né? Elas são desprovidas de poder condenatório. Bingo, belezinha, questão muito tranquila aí para quem tem um domínio aí um pouco também de constitucional, porque veja, pessoal, a CPI ela não pode condenar. Na verdade, em algumas situações a CPI ela necessita, por exemplo, da ordem judicial. Por exemplo, uma invasão de um domicílio, uma quebra de sigilo telefônico. Então, algumas situações a CPI ela precisa de uma ordem judicial, né? Aquelas medidas que dependem de uma ordem judicial. Ela tem o poder investigatório? Tem, não pode condenar. Ela não tem poder de condenar, né? Então, muito cuidado com isso. Questão aí certinha. Pessoal, vamos passar um pouquinho aí, falar um pouco sobre o poder, sobre esse controle legislativo? Vamos lá na tela? Para a gente não perder tempo aqui e destacar para vocês pontos que podem cair, né? Olha só, o controle legislativo, pessoal, ele é um controle, obviamente, feito pelo Poder Legislativo, nesta função também principal que ele tem de controlar os atos da administração pública, né? Ele exerce esse controle sobre a administração pública e limita-se às hipóteses previstas na Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. É aquilo que nós falamos no início dessa videoaula, né? Na segunda questão, se eu não me engano, foi na segunda questão, né? Que o controle externo, por ele ser um controle de um poder sobre o outro, ele sempre tem que estar, olha só o que eu estou dizendo, sempre. Muita gente acha que quando tem o sempre na prova está errado. E aí a banca sabe disso e derruba o cara. Sempre um controle externo deve estar previsto na Constituição Federal, sob pena de violação dos princípios da separação dos poderes. E o controle legislativo, por ele ser exercido sobre outros poderes, ele tem que estar previsto na Constituição Federal, tá bom? Lá na tela, dando sequência, esse controle legislativo alcança os órgãos do Poder Executivo, as entidades da administração indireta também, o Poder Judiciário também, quando esse está exercendo a função administrativa. Quais são as modalidades, professor, de controle legislativo? São duas modalidades. Controle político, né? Abrange aspecto de legalidade de mérito, aspecto discricionário, né? Conveniência e oportunidade. Exemplo aí, apuração de irregularidades pelas comissões parlamentares de inquérito, né? Lembrando que a CPI não possui poder condenatório, ela só possui poder investigatório, né? De investigação, investigativo. Controle financeiro também é um controle feito pelo Legislativo, tá? É outra modalidade de controle legislativo. Ele é realizado com auxílio de quem? Do Tribunal de Contas, né? E abrange aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, fidelidade funcional, controle de resultados, cumprimento de programas e metas, tá? Então, muito cuidado aqui. Nós aproveitamos aí para destacar para vocês como é que esse controle legislativo se desenvolve, duas modalidades. Ele pode ser provocado ou de ofício, muito cuidado com isso. Ele é um controle externo, então tem que estar previsto na Constituição Federal. Não é em lei, é na Constituição Federal. Passamos adiante para mais uma questão? Vamos lá! Aqui a gente vai devorando as questões, né? Não é aquele joguinho antigo, né? Não tinha aquele Pac-Man, jogo antigo ainda de videogame. A gente aqui vai comendo as questões, né? Detonando as questões. Vamos lá, pessoal. Determinado órgão público, por intermédio de seu titular, pretende delegar. Então, delegar aqui parte de sua competência administrativa, um processo aí administrativo, né? Nós vamos falar um pouco mais, para outro órgão com a mesma estrutura, seguindo os preceitos da lei. Essa lei, pessoal, 9784/99, é a Lei de Processo Administrativo, e ela tem lá uma parte que trata da competência, delegação, avocação, né? Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Então, um órgão público, por intermédio de seu titular, pretende delegar parte de sua competência administrativa para outro órgão. Aí a primeira pergunta:
Nessa situação, o órgão delegante pertence necessariamente à administração pública federal e não ao Poder Judiciário ou ao Poder Legislativo. Ora, está errado, porque essa lei de processo administrativo, ela se aplica a toda a administração pública exercida em qualquer dos poderes, né? Em qualquer dos poderes. Pode ser o Poder Legislativo, pode ser o Poder Judiciário, desde que esteja no exercício da função administrativa, essa lei de processo administrativo, a lei geral de processo administrativo, se aplica. Vamos lá para a tela, lá no artigo 1º dessa lei, né? Logo quando o cara começa a ler a lei, o artigo 1º, se ele leu a lei, o artigo 1º com certeza ele leu. Às vezes o cara leu, não leu a lei toda, mas pô, primeiro ele leu. Então está lá no artigo 1º. Olha só, pessoal, às vezes o cara começa a estudar a lei pelo artigo, né, os últimos, não, mas pelo primeiro, né? E lá no artigo 1º dessa lei, é claro, essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, então a lei que se aplica tanto à administração direta como indireta, né, as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, as empresas públicas, né, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Aí, o que abrange na questão, bora nessa questão, está no parágrafo 1º. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e do judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa, né? Então, por isso que a questão está errada, porque pode ser também no judiciário e no legislativo, no exercício dessa função administrativa. Isso aqui, pessoal, sempre falo com meus alunos, a primeira aula de qualquer curso que eu vou dar, eu falo, pessoal, existe função administrativa em todos os poderes, não é só no Poder Executivo, não, porque o Legislativo e o Judiciário também exercem função administrativa. Então, para quem sabe disso, essa lei, quando você lê, isso é um óbvio, né? É um óbvio porque todos os poderes exercem função administrativa, então, quando eles estão realizando função administrativa, o Executivo e o Judiciário, não, o Judiciário e o Legislativo, desculpe, né, porque o Executivo já exerce como função típica, né, obviamente que ele vai se sujeitar à lei de processo administrativo e, obviamente, que essa situação narrada e esse órgão público, que delegou parte da sua atribuição administrativa, poderia sim estar situado no Legislativo ou no Judiciário, tá bom? Então, sem muita dificuldade, a questão aí está errada, vamos passar para a próxima. Questão de número 7. Olha só, o órgão delegatário não precisa ser hierarquicamente subordinado ao delegante. Olha só, o delegatário, eu vou fazer um desenho aqui, mas tem um desenho mais bonitinho aqui adiante, tá? O delegatário, tá? É quem recebeu a delegação. Delegante é quem delegou, né? Delegante é o que delegou e delegatário é o que recebeu a delegação. Muitas vezes, a hierarquia, vou colocar aqui o Dzão maiúsculo e o delegatário como D minúsculo, tá? Muitas vezes, essa delegação ocorre aqui, tá? Numa relação de hierarquia, numa relação de subordinação. Mas eu posso ter delegação também chamada de horizontal, tá bom? Então, o órgão delegatário não precisa ser hierarquicamente subordinado. Sim, tá certo. Podemos ter, pessoal, a delegação vertical e a delegação horizontal, tá? Podemos ter esses dois tipos de delegação. Olha só, vamos ler o artigo 12, que é o artigo que trata da possibilidade da delegação, dizendo que o órgão ou o seu titular poderão delegar parte da sua competência, né? Desde que não haja impedimento legal, por exemplo, desde que não seja uma matéria indelegável, né? Nós vamos ver daqui a pouco quais são as matérias indelegáveis, e ainda que não lhe seja hierarquicamente subordinado. Então vamos lá para a tela para ler esse artigo 12, para eu explicar melhor isso aqui para vocês. Olha só, pessoal, essa lei 9.784 é uma lei, né, de processo administrativo cobrada em prova com muita frequência, né, principalmente se tem lá, no seu edital, lei 9.000, mesmo que não tenha essa lei lá, cai em ato administrativo, isso aqui que nós estamos falando, tá? Porque em ato administrativo você estuda a competência, e dentro da competência você estuda a delegação de competência, tá? Então veja, artigo 12. Um órgão administrativo e o seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar o quê? Parte, só uma parte da sua competência administrativa a outros órgãos ou titulares, ou agentes, né? Ainda que estes não lhes sejam
hierarquicamente subordinados. Ou seja, eu posso ter delegação horizontal, eu posso ter delegação também vertical quando há hierarquia, né? Por que se delega? Por uma questão de conveniência, né? Em razão de circunstâncias de índole técnica, de índole social, de índole econômica, jurídica ou territorial. Então, há várias razões aqui para se delegar, tá? A delegação de competência ela pode ser horizontal ou vertical. Esse desenho aqui que eu fiz agora, né? Fiz agora não, já estava pronto, eu só passei aqui, né? Olha só, pessoal, aqui a gente explica para vocês. Poderia ser, aqui eu estou falando de agente superior 1, agente superior 2 e agente subordinado. Poderia ser órgão, tá? Órgão superior 1, órgão superior 2 e órgão subordinado. Veja só, na delegação horizontal que está aqui, olha só, pessoal, lembra aí da matemática, né? Horizontal, né? Lembra aí de desenho da matemática horizontal. O agente superior está transferindo um exercício de uma atribuição para um agente de mesmo nível, de mesma hierarquia. Então, uma delegação horizontal. Aqui nesse desenho de cá, essa outra setinha aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui nós temos a delegação vertical, ou seja, o agente superior ele está passando, um negocinho aqui, agora sim, o agente superior está transferindo o exercício de uma atribuição para o agente subordinado. Então, a delegação vertical, mas eu posso ter também uma delegação horizontal. Agora, muito cuidado, a avocação, que é quando o agente superior chama para si uma atribuição que seria do agente subordinado, ela só ocorre nesse sentido vertical, tá? Não há avocação entre dois agentes que estão na mesma hierarquia. A avocação exige a relação hierárquica, tá bom, pessoal? Muito cuidado com isso. Eu vou voltar aqui para a canetinha, mas eu só queria chamar a atenção de vocês nisso aí. A avocação é quando o agente superior chama para si aquela responsabilidade e pratica o ato que seria da competência do subordinado. Então, na avocação, eu tenho que existir uma relação hierárquica. Na delegação, eu posso ter hierarquia ou não, tá? Lembra que eu posso ter delegação horizontal e delegação vertical. Isso cai muito em prova, você fica ligado aí, ok? Fica ligado. Quando o professor fala para ficar ligado, meu amigo, é porque a coisa é séria, viu? Vamos lá. Questão 8. O objeto do ato pode ser a edição de atos normativos. Que ato? O ato que está sendo delegado. Não pode, porque ato normativo é um ato, é uma competência, a edição, né, de atos normativos é uma competência que não pode ser delegada. Pessoal, o artigo 13 da Lei 9.784, anote aí, artigo 13, que nós vamos falar daqui a pouco, tem que estudar esse artigo. Esse artigo cai muito em prova. São aquelas matérias que nós chamamos de indelegáveis. São matérias que não cabe à delegação. Ou seja, o agente ou o órgão não pode delegar. E dentre essas matérias indelegáveis, uma delas é muito óbvia. Competência exclusiva. Poxa, competência exclusiva? O que é um fornecedor exclusivo de uma coisa? Só ele que pode fornecer. Então, competência exclusiva é aquela que só pode ser exercida por um agente ou pelo órgão competente. Ele não pode delegar. Então, essa está resolvida. Temos mais duas. A competência para a edição de atos normativos, né? Essa que foi cobrada aí na prova da delegada da Polícia Federal. E a terceira é a competência para decidir, para julgar recursos administrativos. Lá na tela agora, falamos a memória auditiva, agora vamos para a memória visual, né? Olha só, pessoal, o artigo 13. Leia o artigo. Tem muita gente que não pode ler artigo, tá? Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação. Edição de atos de caráter normativo. Atos normativos, né? Atos que editam regras obrigatórias, gerais, abstratas, né? Inovadoras não, porque se for inovadora vai ser lei, né? Atos administrativos normativos normalmente não é inovador. Regra obrigatória, geral e abstrata. É um ato normativo, é uma norma administrativa. A decisão de recursos administrativos, também quem tem competência para decidir recursos administrativos não pode delegar essa atribuição. E as matérias de competência exclusiva. Essa é óbvia, né? Essa aqui, se o cara não precisa nem decorar, né? Essa aqui, competência exclusiva, só aquele pode fazer. Entenderam, pessoal? Artigo que cai muito, artigo 12, artigo 13, tá? Ah, professor, mas no meu edital não tem lá processo administrativo. Ó, meu amigo, mas isso vai cair em ato administrativo.
porque um dos elementos do ato administrativo é a competência. Outra coisa, pode cair também em poder hierárquico, né? Poder hierárquico também se cobra essa questão de delegação, tá? E a vocação. A vocação é o artigo 15 da lei. Nós não vamos falar ele aqui porque não foi cobrado, mas é um artigo também importantíssimo. Pessoal, sempre aqui procurando dar aquela dica, né? Um caminho mais fácil para você conseguir aí bem na sua prova, né? Muitos alunos meus gabaritam prova aí, né? Não é uma coisa assim rara de acontecer, não, porque o pessoal segue aí o que a gente está falando, o rastro da prova, siga aqui, siga ali, né? É um mapa da mina que você tem que seguir. Seguindo esse mapa, você vai se dar bem, né? Olha só, pessoal, vamos agora para a questão de número 9. Foi realizado o concurso para o preenchimento de vagas para determinado cargo público. Uma questão que envolve agente público, né? De natureza civil, da administração direta federal. Então, um cargo de natureza civil, né? Servidor público civil, para administração direta. Após a divulgação dos resultados, os aprovados foram nomeados. Então, os aprovados foram nomeados, cargo público, foi realizado um concurso, teve um concurso público, né? Narrou aqui o que aconteceu. É correto afirmar que o cargo público em questão foi criado por lei. Sim, todo cargo público tem que ser criado por lei. Aqui está certíssima, né? Professor, como assim? Olha só, pessoal, guardem isso. Criação de cargo público tem que ter lei. Professor, e extinção de cargo público? Aí depende. Se esse cargo público estiver vago, ele pode ser extinto por meio de decreto. O decreto autônomo, né, extingue cargo quando ele está vago. Se o cargo está ocupado, para ele ser extinto tem que ter lei, tá bom? Criar cargo público, lei. Extinguir cargo público, depende. Se ele estiver vago, lógico, se o decreto pode, a lei também pode, né? Mas um decreto poderia extinguir um cargo público vago. Agora, se ele estiver ocupado, só a lei poderá extinguir, tá? Olha só, pessoal, a gente coloca aqui na tela, né, dentro daquela visão, né, da memória também visual, né, que eu trabalho com todas as... E se você puder escrever o que eu estou falando aí, meu amigo, aí a sua memória vai ativar melhor ainda. Eu sempre estudo escrevendo, sempre estudei escrevendo, tá? Ainda vou gravar um vídeo mostrando para vocês como estudar direito administrativo. Quem quiser aí, depois pede aí para a gente ver se vai valer a pena gravar esse vídeo. Como estudar direito administrativo, tá bom? Manifesta depois para a gente aí. Veja só, cargos públicos. Pessoal, cargos públicos são unidades específicas de quê? Atribuições e responsabilidades. Todo cargo público vai ter atribuições, ou seja, competência, né? O que aquele cargo tem de competência e responsabilidades funcionais, localizadas no interior da estrutura das entidades da administração pública. Então, isso é um cargo público. Só pode ser criado por meio de lei, tá? Os requisitos para ingresso devem constar da própria lei. A extinção pode ser por decreto, quando eles estiverem vagos. Isso cai demais em prova. Um cargo público, quando vago, pode ser extinto por meio de decreto, tá? Um decreto autônomo, né? O vínculo, pessoal, do cargo público, ele é sempre estatutário, institucional, né? Regido por um estatuto, no caso federal, pela Lei 8.112. Se o sujeito ocupa cargo público, ele é estatutário, tá bom? Se ele ocupa cargo público, ele é estatutário. No caso federal, ele será regido pela Lei 8.112. Muita gente boa acha que a Lei 8.112 só rege quem tem cargo efetivo. Não, quem tem cargo de comissão também é regido pela Lei 8.112, porque ele é estatutário. Se for cargo efetivo, né, logicamente, ele vai se submeter a um estágio probatório de 3 anos, sendo aprovado por meio daquela avaliação, né? Uma avaliação, a comissão vai avaliar, o sujeito sendo aprovado nesse estágio probatório, ele vai conseguir a estabilidade, tá bom? A estabilidade é adquirida depois de 3 anos com a aprovação no estágio probatório. Isso só ocorre para cargo efetivo, né? O cargo em comissão, obviamente, ele é de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, não exige concurso público para ingresso, mas também não gera estabilidade. Lá na tela, a gente destaca isso aqui. Um cargo público ele pode ser efetivo, né? Exige concurso público para ingresso, mas também vai gerar estabilidade depois de 3 anos, né? Passando aí no estágio probatório. O cargo ele pode ser em comissão, aí não exige concurso público para ingresso, livre nomeação e livre exoneração, não há também estabilidade. Há ainda, pessoal, o cargo vitalício, né? Lógico que o cargo vitalício é aquele cargo previsto na Constituição Federal. O cargo vitalício não está previsto numa lei, é na Constituição.
Exemplo de cargo vitalício, cargo de magistrados, membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas, né? São cargos vitalícios porque só há a possibilidade dele perder aquele cargo por meio de uma sentença judicial transitada em julgado, tá? Então nós temos, na verdade, 3 tipos de cargo. Quanto ao provimento, né? Temos o cargo efetivo, o cargo vitalício e o cargo em comissão. Lembrando que o cargo vitalício tem que estar previsto na Constituição Federal. Lá na tela, passamos para a questão de número 10. Os aprovados no referido concurso público serão investidos em cargos em comissão, mediante posse, a investidura está com a posse, de fato. Ora, mas se teve concurso público, somente adquiriram estabilidade, se após 3 anos de efetivo exercício foram aprovados no estado. Não, cargo em comissão, né? A própria questão falou que foi concurso público, né? Então não seria cargo em comissão, poderia até ter um concurso público para cargo, mas não seria obrigatório, né? Não, foi uma seleção lá para escolher quem vai ocupar aquele cargo em comissão. Veja, o cargo que exige concurso público para ingresso é o cargo efetivo. E o cargo em comissão não gera estabilidade. Então, nós temos ali 2 erros na questão. Um está muito mais claro, né? Cargo em comissão não gera estabilidade, tá bom? Então, ela está errada. Deixa eu só ver se eu marquei certa naquela 9. Marquei. Tem que prestar atenção aqui, que às vezes eu passo a tela, né, e não marco. Aí o cara volta aí depois e não está marcado. Então, a 10 está errada. Vamos lá para a tela para a gente explicar. Estabilidade, olha. O que é estabilidade? É uma garantia constitucional de permanência no serviço público, assegurada a determinados servidores que cumprem determinados requisitos. Quais servidores que têm direito à estabilidade? Servidor ocupa cargo efetivo. Lógico, para ele ingressar, existe concurso público para ingresso. Ingressou, agora tem que cumprir o quê? O estágio probatório, que são 3 anos. Foi aprovado no estágio probatório, beleza, esse sujeito adquire a estabilidade. Estabilidade não se confunde com efetividade. Toda pessoa que ocupa um cargo efetivo tem efetividade. Estabilidade ele só vai ter depois de passar no estágio probatório. Lá na tela. Requisitos para aquisição da estabilidade, né? Cargo efetivo, com prévia aprovação do concurso público, 3 anos de efetivo exercício, né? O estágio probatório, como eu já falei, e aprovação ali em avaliação especial de desempenho. Na verdade, pessoal, essa avaliação especial de desempenho, ela é uma avaliação que ocorre no período do estágio probatório. Lá no final, nos últimos meses do estágio probatório, o sujeito vai ser avaliado, tem uma avaliação especial de desempenho, para verificar se ele atende todos os atributos, né? A questão da produtividade, da assiduidade, né? Responsabilidade, por aí. São aqueles itens que a Lei 8.112 coloca. Lá na tela, estabilidade se refere ao serviço público, né? O sujeito é estável no serviço público, embora tenha que cumprir o estágio probatório para cada cargo, novo cargo que ele efetua, né? Ele passa. Efetividade se refere ao cargo efetivo. Professor, não entendi essa questão da estabilidade. É porque o sujeito que é estável num cargo, por exemplo, eu era auditor no âmbito federal, né? Eu fui auditor fiscal também de tributos estaduais. Mas no âmbito federal, meu primeiro cargo no âmbito federal foi auditor fiscal da Receita Federal. Já era estável quando passei no concurso para juiz federal. Eu tinha aquela possibilidade de retornar, né, se não passasse no estágio probatório de juiz federal. Mas eu tinha que cumprir novamente um novo estágio probatório, tá bom? A cada cargo que você passou no concurso, é estável para ocupar outro cargo e para permanecer naquele outro cargo, também você submete a um novo estágio probatório, tá? Embora essa estabilidade adquirida no primeiro cargo já te dá uma segurança para você pedir a vacância, né, para exercer cargo inacumulável. Se você não conseguir aprovar no estágio probatório desse cargo atual, você pode ser reconduzido ao cargo anterior, né, uma recondução, tá? Vamos agora fazer a nossa última questão, questão número 11. Como eu já falei, 4 questões dessa prova, 2 foram anuladas e 2 estão desatualizadas. Vamos lá. O concurso público seria desnecessário? O concurso público seria desnecessário se a investidura se destinasse a emprego público na administração indireta federal. Ora, emprego público também exige concurso público, então está errada. Pessoal, olha só. Emprego público, né, que é destinado àquelas pessoas jurídicas de direito privado, às autarquias. Não, esquece autarquia. Eu ia falar Fundação Pública de Direito Privado, falei autarquia. Esqueça autarquia. Autarquia é pessoa jurídica pública. Olha só, sociedade de economia mista,
as empresas públicas, as fundações públicas de direito privado são pessoas jurídicas de direito privado. Quem trabalha ali, nessas pessoas, normalmente ocupam emprego público, né? Ele é um empregado público. Só que para ingresso exige concurso público. Por exemplo, se a gente quer ser empregado do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, de uma fundação pública de direito privado, por exemplo, FUNPRESP, né, que é uma fundação aí da Previdência Complementar do Servidor Público, é uma fundação pública de direito privado. Para o sujeito ingressar nessas entidades que eu acabei de falar, exige-se concurso público para ingresso. Onde é que não se exige concurso público para ingresso? Cargo em comissão e na função de confiança também não se exige concurso público para ingresso, porque ela só é exercida por quem já tem o cargo efetivo, mas não se faz um novo concurso para exercer essa função. E a função temporária também. A função temporária exercida pelo servidor temporário, né, aquela necessidade, né, urgente lá, prevista na Constituição Federal, aquela pessoa, ela também não precisa de fazer concurso público. Ela faz ali um processo de seleção, né? Normalmente, assim, lá, IBGE, vai ter um concurso do IBGE. Olha, isso não é concurso, às vezes nós estamos falando ali para a contratação de recenseador do IBGE, ali é um processo seletivo. Vamos lá para a tela. Olha só. Pessoal, tem um cachorrinho latindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo, viu? Por isso que eu olhei de lado aqui. Acho que não, que o meu som tem um abafador de ruído aí, mas depois vocês me falam. Se esse cachorro está incomodando, a gente vai dar um jeito de gravar no local. Olha só. Servidores públicos no sentido amplo. Condições de ingresso. A investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Tá vendo? Cargo efetivo e emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Esse concurso público ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Tem que ter prova, né? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Não existe concurso para o cargo em comissão. Esse aqui não tem concurso público, nós já falamos, que é um cargo declarado em lei de livre o quê? Nomeação e exoneração. O concurso público, como eu já falei, ele deve ser de provas ou de provas e títulos e exigido, né? Para quais situações? Cargo efetivo, né? Para alguns cargos vitalícios também se exige concurso público para ingresso, vou falar daqui a pouco, e também para o emprego público. Não exige concurso público. Não se exige concurso público para quê? Função de confiança, servidor temporário, né? E lá nós temos um processo seletivo, e o cargo em comissão, né? Mas lembrando que é vedado o nepotismo. Mesmo no caso aí, vinculante número 13, mesmo no caso, pessoal, de cargo em comissão, a pessoa nomeada não pode ser parente daquele que está nomeando, né? Ou daquele que tem ali um cargo alto naquela entidade, tá? Então, exige concurso público para ingresso, cargo efetivo, emprego público, né? Cargo em comissão, função de confiança, função temporária, que é ocupada pelo servidor temporário, não se exige concurso público para ingresso, lembrando que o concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos, ok, pessoal? Vamos aqui ver. Pessoal, vamos encerrar por aqui, tá? Vou deixar só os nossos contatos aí. Na próxima aula vamos ver o que a gente segue aí. Não vou falar o que nós vamos resolver não, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, coloque lá nos comentários. Vou até deixar os nossos contatos aí, você passar para a gente procurar sempre o que eu falo. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre procurando melhorar, tá? Então, para que a gente possa melhorar alguma coisa, né? Temos muita coisa para melhorar, eu preciso que vocês aí me indiquem, ou indicar aí, olha, acabei de falar sobre aquela questão, como estudar direito administrativo, às vezes o cara fica me perguntando aí. É importante a gente dar essas dicas também, né? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Na próxima videoaula vamos falar aí sobre alguma coisa, né? Ou continuar na jornada de questões, falar alguma coisa importante para você dentro do campo do direito administrativo, ou também estou aí começando a gravar algumas coisas de direito previdenciário, para aquelas pessoas que vão fazer concurso aí no INSS, ou para quem mesmo quer aí atuar na área do direito previdenciário. Pessoal, fique com Deus, até a próxima. Tchau!